Galerinha, nessa aula nós damos continuidade ao estudo das ligações químicas, falando hoje da ligação covalente, especificamente da ligação covalente normal. Vamos dar a introdução sobre a ligação covalente, depois eu te explico o que seria a ligação covalente normal. Ligação covalente é aquela caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Ninguém ganha, ninguém perde. Ambos vão usar os elétrons de forma compartilhada, vão utilizar juntos esses elétrons. Seria a seguinte ideia: um átomo de hidrogênio ligando-se a outro átomo de hidrogênio, cada um com um elétron. Os dois elétrons serão compartilhados pelos dois átomos, ok? E aí eu teria a formação da ligação covalente, seria essa representação, a gente vai entrar em detalhes, tá certo? Então, na ligação covalente, nós temos o compartilhamento. O par de elétrons pertence aos dois átomos que estão fazendo a ligação. Legal? Muito bem. O que seria, então, quais seriam as características da ligação covalente? A ligação covalente tem baixos pontos de fusão e ebulição. Os compostos que apresentam ligação covalente, os chamados compostos moleculares, têm baixos pontos de fusão e de ebulição. Podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso na temperatura ambiente. Por exemplo, açúcar é um composto molecular, é sólido nas condições ambiente. A água, um composto molecular, é líquida. E, por exemplo, o CO2, o gás carbônico, é um gás nas condições ambiente. Certinho? Também apresenta as ligações covalentes. A ligação covalente ela é característica da ligação entre ametais ou ametal com o hidrogênio, certinho? E o caso especial do hidrogênio com ele mesmo, hidrogênio ligado ao hidrogênio. Tá joia? Então, a ligação covalente é formada por um ametal ligado a outro ametal ou ametal ligado ao hidrogênio. Legal? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui no hidrogênio ligando-se a si mesmo. Então eu tenho o átomo de hidrogênio da esquerda com seu único elétron ali orbitando o núcleo, o átomo da direita com seu único elétron orbitando o núcleo. Legal? Lembrando que o modelo atômico atual não é exatamente este, tá bom? Mas para o nosso curso ele serve bem. Muito bem. Aqui o elétron verdinho está só no átomo da esquerda, o elétron laranja só no átomo da direita. A partir do momento em que eles estivessem ligados, eu teria os elétrons transitando nas duas órbitas ali, nas duas camadas, nos dois níveis, passando de um para o outro núcleo. Os dois elétrons pertencem aos dois átomos e isso estabiliza a molécula como um todo. Tá legal? Muito bem. Esta seria uma ligação covalente normal. O que é isso? A ligação covalente normal é aquela em que do par de elétrons que estão fazendo a ligação, um elétron pertence a um átomo, o outro elétron pertence ao outro átomo. Cada um dos átomos que se ligam entra com um elétron para formar o par de ligação, certo? Como no caso do hidrogênio que a gente estava vendo. O elétron verdinho é do hidrogênio da esquerda, o elétron amarelinho é do hidrogênio da direita, certo? Então isso seria uma ligação normal. Cada átomo entra com um elétron para a formação do par, tá legal? O outro tipo é a coordenada, que nós vamos tratar na outra aula, tá joia? A ligação covalente normal pode aparecer como uma ligação simples, como uma ligação dupla, no caso do O2, por exemplo, e como uma ligação tripla, lá no caso do N2. Certinho? Essas ligações elas ganham um nome particular. Quando eu tenho somente a ligação simples, essa ligação é chamada de ligação sigma. É a ligação mais forte, tá? Das covalentes, é a ligação mais forte. Então, eu teria uma ligação sigma aqui no caso do H2. No O2, uma ligação é sigma e a outra ligação é π, que é uma ligação mais fraca que ocorre ali entre orbitais que estão paralelos. Isso aí é um assunto para outra aula, tá? Lá no caso do N2, a primeira ligação é sigma, as outras duas ligações são π, certinho? Então é sempre assim, uma ligação simples, ela é sigma. Se for dupla, uma é sigma, outra π. Se for tripla, uma sigma, as outras duas são π. Tá legal? Muito bem, galera. Como é que eu monto a fórmula de compostos que tenham ligação covalente? Então, olha só. As regrinhas vão ser baseadas na estabilidade, no fato de ter 8 elétrons na última camada. Todo átomo vai ter que ter 8 elétrons na última camada.
A não ser que só tenha uma camada, aí 2 está estável. As regras são essas. Eu vou somar todos os elétrons de valência de cada átomo da molécula, dividindo aos pares inicialmente por aqueles átomos que estão fazendo a ligação. Depois, dos átomos de fora para o átomo central, eu vou vir dividindo em pares de elétrons. E se for preciso, eu rearranjo. Você não deve ter entendido nada só de ver isso aqui. Então vamos para exemplo. O gás metano, por exemplo, CH4. São 4 elétrons de valência do carbono mais 1 elétron de valência do hidrogênio. Porém, são 4 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar ali por 4. Então, ao todo, eu tenho 8 elétrons para montar a molécula do metano. Tá legal? Para saber quem é o átomo central e quem são os átomos que estão em volta, o que eu faço? Você precisa ficar atento ao número de elétrons que falta para completar o octeto de cada um dos átomos. Para o carbono completar o octeto, faltam 4. Certo? Ele já tem 4, faltam mais 4 para ele chegar em 8. O hidrogênio tem 1, ficará estável com 2, então só falta mais 1. Quem precisa de mais elétrons para ser estável é o átomo que vai ficar no centro, tá legal? Muito bem, vamos então fazer a fórmula eletrônica desse CH4. Nós temos 8 elétrons para montar a molécula toda, sendo o carbono o átomo central e os hidrogênios ao redor dele. Pelas regrinhas, eu vou pegar pares de elétrons e começar a distribuir entre os átomos que vão formar a ligação. Então eu vou colocar um par de elétrons aqui, só tenho mais 6 agora, um par de elétrons aqui, faltam mais 4 elétrons, um par de elétrons aqui, tenho mais 2, um par de elétrons aqui, acabaram-se os elétrons. Agora eu vou conferir se está todo mundo estável. Olha em volta do carbono, tem 8 elétrons em volta dele, ele atingiu o octeto. Cada hidrogênio tem 2 elétrons em contato com ele. Então está todo mundo estável. Essa é a fórmula eletrônica do CH4 ou estrutura de Lewis. Tá ok? Mesma coisa. Fórmula eletrônica, fórmula de Lewis, estrutura de Lewis. Tá legal? Para a gente analisar se a ligação é covalente normal ou não é, vamos destacar aqui os elétrons. Um dos elétrons desse par aqui, ó, é do hidrogênio, o outro é do carbono. Um elétron é do hidrogênio, o outro do carbono. Um elétron é do hidrogênio, o outro do carbono. Um elétron do hidrogênio, o outro do carbono. Note, tem 4 azuis mais escuros que são do carbono, os 4 que ele tem. E um de cada hidrogênio. Então, de cada par, um elétron veio de um dos átomos diferentes. Isso é uma ligação covalente normal. Tá legal? Vamos transformar essa fórmula eletrônica em fórmula estrutural. Cada par de elétrons ali será representado por um traço mostrando a ligação entre os átomos. Essa seria a fórmula estrutural, ok? Aqui eu ainda não estou preocupado com a geometria molecular, que é assunto que a gente ainda vai falar. Tá legal? Vamos ver aqui mais um exemplo no caso do dióxido de carbono CO2. São 4 elétrons de valência do carbono, mais 6 elétrons de valência do oxigênio. Só que são 2 oxigênios, então eu tenho que multiplicar por 2. Então, ao todo, eu tenho 16 elétrons para montar a molécula de CO2. Tá legal? Então, olha só. Vamos montar essa fórmula eletrônica com os 16 elétrons que a gente tem. O carbono, para ser estável, faltam 4 elétrons. O oxigênio, para ser estável, faltam 2. Então, o carbono fica no centro e os oxigênios vão ficar em volta. A gente começa distribuindo os pares entre os átomos. Então, vai um parzinho aqui e um parzinho ali. Total, tem 12 elétrons para a gente distribuir. Agora, dos átomos de fora para o átomo central, a gente vem completando os octetos. Esse oxigênio da esquerda, faltam 6 elétrons para ele chegar no octeto. Então, eu vou colocar aqui 2, mais 2, mais 2. Legal? Em volta do oxigênio agora tem 8. No outro oxigênio, sempre de fora para dentro, eu tenho 6 elétrons ainda para distribuir. Naquele oxigênio da direita, eu tenho lá mais 2 elétrons, tem 4 ao redor dele agora, mais 2 tem 6 ao redor dele, e mais 2 tem 8 ao redor dele, e acabaram-se os elétrons. Tá todo mundo estável? Olha o carbono. Muito bem, o carbono central não está estável, tem 4 elétrons ao redor dele. Só que não tem mais elétrons para a gente distribuir. Note lá, 0 elétrons. Então eu preciso fazer rearranjos. Eu vou tirar um parzinho ali do oxigênio e colocar para compartilhar ali, ó. Certinho?
eu fiz errado, eu montei errado, não está certo aquela primeira opção que a gente colocou. Olha para o carbono central agora, tem 6 elétrons em volta dele, ele ainda não atingiu o octeto. Então do outro oxigênio que tem mais elétrons livres, mais pares livres, eu tiro um parzinho e vou colocar ali para compartilhar também, certinho? Olha só, agora ao redor do carbono central eu tenho 8, ao redor de cada hidrogênio de cada oxigênio eu tenho 8, tá legal? Vamos conferir se a ligação realmente é covalente normal. Vamos contar lá da direita para a esquerda. O oxigênio da direita tem lá 2 que são dele, mais esses 2 que são só dele, então esses 2 são do oxigênio, 6 que é dele. Então note que ali, ó, do parzinho de ligação, um é do carbono, o outro é do oxigênio. De baixo, um é do carbono, o outro é do oxigênio. Legal? Vamos olhar esse oxigênio da outra ponta aqui, ó. Tem 2 elétrons aqui, 2 aqui e 2 aqui. São 6 elétrons que são só do oxigênio. Então, ali das ligações, um elétronzinho azul escuro do oxigênio, o outro é do carbono. Um de cada. Ligação normal. Embaixo a mesma coisa. Ligação covalente normal. Tá joia? Para a gente transformar ele em estrutural, cada par de elétrons se torna um traço. Então, um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui, outro tracinho aqui. Nesse novo modelo de representação, os pares de elétrons não ligantes também são representados por traços. Então, aqui um par não ligante vai ser um tracinho. Embaixo um par não ligante, outro traço. Lá no outro oxigênio, outro tracinho, outro tracinho. Certinho? Então nós teríamos ligação dupla, carbono-oxigênio, e aqui os pares de elétrons que não são ligantes, que não fazem parte da ligação e que devem ser representados, o que nos ajuda depois lá na parte de geometria molecular, tá legal? Legal, agora é aquela hora de fazer um exercício. Para, não vai sair do vídeo. É no exercício que você vai entender tudo que você precisa, tá bom? Então aqui na descrição eu vou deixar um link também para caso você queira resumos teóricos, mais exercícios, listas de exercícios, um monte de coisa. Tem o link aí do site do Professor Marcos, combinado? Então bora lá pro nosso exercício. De volta com você, o videocício oferecido é esse aqui. Ele quer saber quantas ligações sigmas e quantas ligações pi existem neste composto. Tranquilo? É bem facinho, só que a gente vai ter que tomar um cuidado. Nós vamos precisar enxergar todas as ligações para a gente poder classificá-las. Então vamos redesenhar. Hidrogênio e carbono eu preciso colocar a ligação que tem ali também, senão não consigo enxergar. O CH3 lá da ponta, na verdade, são 3 hidrogênios ligados ao carbono. Tá legal? Lembre-se, ligação simples é sempre sigma. Dupla, uma é sigma, a outra é pi. Tripla, uma é sigma, as outras duas são pi, legal? Muito bem. Então aqui a primeira ligação hidrogênio-carbono é uma ligação do tipo sigma. Na ligação tripla, a primeira é sigma. As outras duas são ligações pi. Na ligação carbono-carbono da direita, ligação sigma, ela é simples. As outras 3 ligações que são simples, carbono e hidrogênio, é sigma, sigma e sigma. Tá joia? Então nós temos ao todo 2 ligações pi e 6 ligações sigma, o que nos leva à resposta D para esse videocício. E é isso aí, ó. Finalizamos. Tomara que você tenha entendido tudo nessa aula do exercício e tudo mais. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso projeto, tá bom? O Mundo da Química, o nosso canal aí. E inscreva-se se você não for inscrito. Goodbye, como eles dizem lá